tempos, nos últimos anos, em especial, é a questão da obesidade infantil, o crescimento da obesidade infantil. E a gente pode fazer um paralelo desse crescimento da obesidade infantil com diversas outras doenças que têm sido relacionado cada vez mais cedo com os indivíduos de modo geral. Então, a nossa população, ela tem adoecido cada vez mais cedo. E nós traçamos um paralelo também nessa questão do aumento do percentual de indivíduos obesos na população mundial com a cultura alimentar que nós estamos hoje tendo, né, com a rotina de alimentação que nós temos. Então, nós deixamos de ingerir, de modo geral, alimentos que são mais naturais, como frutas, verduras, legumes, que têm propriedades nutricionais que favorecem o desenvolvimento do indivíduo de forma saudável, então macromoléculas, micro e macronutrientes, né, essenciais para o desenvolvimento, e passamos a substituir esse tipo de alimentação, incluindo, de modo exagerado, dentro da nossa alimentação, os alimentos que nós denominamos, então, de ultraprocessados. Esses alimentos ultraprocessados, eles apresentam uma carga energética muito alta, e não nos complementam, então, com todos os nutrientes que o nosso organismo necessita. Então, essa carga energética, ela é prejudicial para o organismo e favorece o processo, então, de aumento da gordura corporal. Esses alimentos, eles têm alta concentração de gordura e também de carboidratos, conhecidos como açúcares. Além disso, nós vemos que a população tem consumido bebidas adocicadas em grande proporção. E quais são essas bebidas adocicadas de modo geral? Os refrigerantes e também os sucos industrializados em especial. Nós vemos que a população tem consumido esse tipo de alimento cada vez mais cedo. E isso está diretamente relacionado, então, com o crescimento da obesidade infantil. É muito comum os relatos de profissionais da área de saúde que trabalham com a obesidade infantil, onde eles comentam que os pais passam a dar, por exemplo, refrigerante na mamadeira das crianças, né? E logo depois isso acaba, a criança ela pede por mais e isso acaba se agravando, tá? Então, dentro dessa condição do crescimento da obesidade dentro da população, hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos, né, com base no IMC, nós temos a população de obesos e com sobrepeso a nível mundial chegando a 49%. Porém, existem alguns autores que trabalham com a questão da obesidade, né, com esse tema, e relatam que se nós tivéssemos a avaliação da questão da obesidade, considerando o volume de tecido adiposo, a quantidade de tecido adiposo, e não, de fato, o IMC, esse percentual hoje alcançaria até 75% da população mundial. Então, demonstrando que o crescimento da obesidade, ele é, de fato, espantoso. E quais são as causas da obesidade? As causas porque a obesidade ela é considerada uma doença de origem multifatorial. Então, nós temos várias condições que podem favorecer a instalação da obesidade no organismo. Dentre elas, eu elenquei algumas aqui, como, por exemplo, o sedentarismo. A maioria das pessoas hoje, com o processo de urbanização e novas tecnologias, tem a capacidade de trabalhar em casa, né, e assim, em casa ou atrás de telas de computadores, de máquinas de modo geral. E o gasto energético para desempenhar esse tipo de atividade é muito baixo, então contribuiu para uma vida sedentária. As crianças hoje, além de estarem consumindo esse tipo de alimentação mais energética, elas têm interagido com os seus colegas por meio de tablets, de telefone, então elas não têm gastado toda a energia como deveria, né? Então, isso contribuiu para esse aumento da questão da obesidade. Além disso, o lazer, hoje, né, as pessoas têm procurado por atividades de lazer que não estão relacionados com esforço físico. Então, shoppings,
a questão de cinemas, né? Então, isso também está relacionado. E quando o lazer não remete novamente à comida, né? Então, nós temos de novo essa questão da alimentação sendo inserida. O fator estresse, pessoas que têm alta carga de estresse tendem a desenvolver o sobrepeso e a obesidade. Então, aqui a questão do estresse é uma via de mão dupla. Quando ele não é a causa, ele pode ser a consequência também da obesidade, tá? Então, as pessoas com essa alta carga de estresse tendem a desenvolver a compulsão por uma alimentação, né? Descontam isso na alimentação. E você não vai ver uma pessoa estressada comendo uma maçã ou um alimento, né, que é nutritivo. Ela sim vai procurar esse tipo de alimento, então, que tem uma carga energética muito alta. Existem outras condições que podem levar né, a favorecer a obesidade, que seria o uso de alguns tipos de medicamento por longos períodos, ou disfunções endócrinas, outras glândulas do organismo passam a não funcionar de forma adequada e isso interfere, então, nesse balanço energético do organismo, quanto eu estou gastando de energia. E, por último, a questão da carga genética, que nós, né, todo mundo traz uma carga genética herdada dos pais. Então, pessoas que têm os pais, os avós, um histórico familiar de obesidade, de sobrepeso, elas têm uma tendência maior, né, a desenvolver, então, essa questão do aumento do tecido adiposo corporal. Porém, essa carga genética, hoje nós sabemos que ela não é tão importante, claro que é, mas não é tão importante quanto a gente se pensava anteriormente. Hoje a questão familiar e relacionada com essa carga genética é também os costumes que a família passa para o indivíduo, ou seja, o meio que aquele indivíduo foi ou está sendo criado em relação à sua alimentação e também em relação ao nível de atividade física, que vai determinar o quanto essa carga genética vai ser importante no processo de desenvolvimento da obesidade. Então, se o indivíduo tem uma predisposição, mas os pais têm uma alimentação ideal ou passam essa alimentação ideal para os filhos, estimulam a atividade física dessa criança, a tendência a desenvolver obesidade, mesmo com uma carga genética maior, a probabilidade vai ser menor para esse indivíduo. Como que nós podemos, então, definir o que é a obesidade de modo geral? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal que compromete a saúde é, então, a definição do termo obesidade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Vejam que, nesse momento, essa definição ela está relacionada com o acúmulo de gordura. Nós não temos nenhum fator estético relacionado aqui, simplesmente o excesso de gordura corporal. Para entender um pouquinho mais dessa relação do porquê o excesso de gordura é ruim, né, para as funções do organismo, essas disfunções endócrinas que nós temos, eu vou fazer um apanhado geral para aquelas pessoas que não têm a familiaridade com o tema, para que elas possam entender, então, os slides posteriores, tá? Então, olha só, o tecido adiposo é o tecido responsável, de modo primário, a armazenar toda a gordura que nós temos no organismo. Então, tudo aquilo que você come em excesso, que você não gastou, os carboidratos, os lipídios, as gorduras de modo geral, são convertidos a tipos específicos, né, diversos tipos de gordura, de ácidos graxos, e esses são armazenados, então, nestas células que estão representadas aqui, com esse conteúdo amarelo, que nós chamamos de adipócitos. Então, o tecido adiposo, ele é formado por um conjunto destas células, os adipócitos. Além dos adipócitos, nós temos outras células, aqui também, que nós denominamos, de modo geral, de células estromais. O importante agora é deter essa informação para os adipócitos. Esse tecido adiposo, ele está disposto no organismo na forma de vários depósitos, tá? Então, a classificação geral aqui, de modo bem abrangente, seria a deposição do tecido adiposo
como tecido subcutâneo, embaixo da nossa pele, que não está em contato com os outros órgãos, e o tecido adiposo, que está em contato com as nossas vísceras, né, os nossos órgãos, denominado, então, de tecido adiposo visceral. É importante relacionar que ambos são tecido adiposo, ambos têm estas células, porém, a morfologia, a funcionalidade desse tecido varia um pouquinho de um depósito para o outro. Tanto que o tecido adiposo visceral, ele hoje é associado especialmente a problemas relacionados com o metabolismo, tá? Então, ele é mais prejudicial à saúde, por assim dizer. E toda vez que nós trabalhamos com o tema obesidade, nós lemos sobre, é comum encontrar essa equaçãozinha aqui, né, essa fórmula, que o indivíduo ganha esse tecido adiposo toda vez que ele tem um consumo maior do que o seu gasto. Porém, muitas vezes, quando nós falamos isso para um indivíduo que tem sobrepeso, que tem obesidade, esse indivíduo fala assim, gente, isso não é verdade, porque eu como menos que fulano, eu me exercito mais do que fulano, e ainda assim eu acumulo mais tecido adiposo, eu tenho um aumento do meu tecido adiposo corporal maior do que outras pessoas. E isso, de fato, quando nós estudamos mais a fundo a obesidade, nós vemos que isso aqui é real, é um fato, né? Nós temos, quando se consome mais e se gasta menos, isso sim é verdade, porém, nós precisamos analisar isso aqui muito mais a fundo. Isso é desmembrado em outras condições, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que existe sim essa relação de alguns indivíduos terem essa maior propensão a armazenar essa energia do que outros indivíduos, tá? E qual é essa relação com a obesidade infantil? Então, a obesidade infantil, o processo é o mesmo que para a obesidade quando desenvolvida na fase adulta. As mesmas células, os mesmos tecidos, as mesmas deposições, tá? Então, os nossos tecidos, durante a infância, por si só, eles estão em intensa multiplicação celular. Que é a multiplicação celular? Aumentar o número das células porque o indivíduo precisa crescer, certo? Então, a criança, ao longo das fases do desenvolvimento dela, ela tem essa multiplicação de vários tecidos. Os tecidos que não estão se multiplicando estão sofrendo maturação, tá? Então, olha só, esse tecido adiposo, ele pode aumentar de duas formas. Um processo que nós chamamos de hiperplasia, ou seja, o aumento do número desses adipócitos, daquelas células que armazenam gordura, ou então eu posso ter a hipertrofia, o aumento do tamanho dessas células, porque elas estão armazenando mais gordura, tá? Eu tenho esses dois eventos aqui, aumentando esse volume de tecido adiposo corporal. Na infância, o tecido adiposo está sofrendo esse processo naturalmente. Porém, quando nós temos um fator obesogênico, o que é um fator obesogênico? Alguma condição que favoreça, que aumente ainda mais todo esse processo, nós temos isso de forma muito acentuada. Então, vejam, o indivíduo já está numa fase onde as células por si só estão sofrendo intensa proliferação, e eu estou chamando a atenção aqui, especialmente do tecido adiposo, e quando eu adiciono um fator obesogênico, isso é potencializado. E a criança passa a ganhar, né, essa massa adiposa de forma muito acentuada. Qual é o problema disso? Qual é o problema da criança desenvolver esse volume de tecido adiposo, além do que é considerado o normal, o ideal? É porque essa criança, ela vai ter dificuldade de perder esse tecido adiposo ao longo da vida dela, tá? Então, passa a ser um adolescente e um adulto que tem dificuldades de manter o nível de adiposidade corporal, e junto com o aumento do tecido adiposo, existem várias complicações de saúde que vão aparecendo cada vez mais cedo na vida desse indivíduo. E nesse momento você deve estar se perguntando se você é obeso ou se o seu filho
por quem você é responsável é obeso e como que é determinada a obesidade a nível global. Então, a nível global, a Organização Mundial da Saúde ainda utiliza o IMC, o cálculo do IMC, tá? Que é um indicativo de obesidade, mas que não pode ser utilizado nas consultas ou nas avaliações, né, dos indivíduos como pessoas, vão fazer uma consulta no endocrinologista ou no médico, sozinho como um determinante de obesidade, tá? O que é o IMC? O IMC é o índice de massa corporal. Para os adultos, nós consideramos, então, o peso dividido por altura ao quadrado, altura vezes altura. Isso me dá um valor. E a partir desse valor, eu, então, comparo dentro de uma tabela aqui, para ver aonde esse indivíduo está se encaixando, de acordo com a massa corporal. Vejam que eu estou considerando a massa e não, por exemplo, o percentual de tecido adiposo, tá? E o indivíduo pode, então, ser considerado com sobrepeso quando esse valor está entre 25 e 29,9. E obeso a partir, então, de 30, tá? Então, nos traz o indicativo de que o indivíduo pode estar com sobrepeso ou obesidade. Mas isso deve ser confirmado, por exemplo, com avaliações do perfil de gordura corporal, né, o percentual de gordura corporal, e também avaliações bioquímicas, como, por exemplo, os níveis de colesterol e triacilglicerol. Para a questão infantil, né, avaliação durante a infância, nós consideramos também a idade da criança. Então, é um cálculo um pouco mais complexo, e eu deixei aqui como indicação o site da Abeso. Então, se você for lá no Google e escrever Abeso IMC, o primeiro link que aparecer vai ser essa janelinha aqui, onde você consegue, então, adicionar as informações e já tem o cálculo para você. Então, de novo, reforçando, você utiliza o IMC, porém, você precisa de confirmações de outros parâmetros associados para determinar, então, se o indivíduo de fato tem sobrepeso ou obesidade, tá? Então, é muito comum que, por exemplo, indivíduos que têm o IMC normal, né, então não se encaixam na obesidade ou no sobrepeso, porém, eles apresentam gordura visceral além do normal, além do que seria ideal para aquele indivíduo, e passam a sofrer com problemas relacionados com o excesso de peso, da mesma forma que o indivíduo que é considerado com sobrepeso ou com obesidade. E alguns números nos mostram o quão esse assunto é delicado e o quanto nós precisamos inserir esse tema obesidade hoje nas nossas conversas, nas nossas pesquisas, na nossa preocupação do dia a dia, tá? Em 2016, nós tínhamos 1,9 bilhões de adultos acima do peso a nível mundial. Destes, 600 milhões já eram indivíduos considerados obesos, de acordo com a classificação do IMC. Nesse mesmo ano, dentro da faixa etária de 5 a 19 anos, nós tínhamos 340 milhões de crianças com sobrepeso e obesidade. Então, isso nos demonstra, né, que o crescimento dessa população que está com 5 a 19 anos e já tem obesidade ou sobrepeso, a perspectiva é que elas mantenham esse sobrepeso ou essa obesidade e que isso traga complicações para a saúde desses indivíduos cada vez mais cedo. Nas últimas 4 décadas, ou seja, considerando aí os últimos 40 anos aproximadamente, foram feitas avaliações, então, no ano de 1975, aqui representado em azul, para essa mesma faixa etária de 5 a 19 anos. E se tinha, então, 11 milhões de indivíduos com sobrepeso ou obesos. Quando avaliada essa mesma faixa etária a nível mundial, tá? Em 2016, essa população subiu para 124 milhões de indivíduos, né, dentro dessa faixa etária. Isso demonstra a necessidade de políticas públicas e que a gente passe a realmente se preocupar com a relação do excesso de gordura corporal, né, das consequências que isso pode trazer para a saúde do indivíduo. Então, nós
vemos hoje que a expectativa de vida e que a qualidade de vida desses indivíduos que têm obesidade infantil, né, é muito menor em relação ao indivíduo que não apresentou obesidade infantil, quando nós comparamos, tá? Trazendo esses dados agora, todos os dados que eu apresentei até agora são disponíveis na Organização Mundial da Saúde, tá, gente? E trazendo esses dados agora um pouquinho mais próximo da gente, né, para o Brasil, esses dados aqui estão disponibilizados numa cartilha pelo Ministério da Saúde, é uma cartilha bem legal, bem didática, que separa tanto por faixas etárias como regiões do Brasil, no ano de 2009, a questão da obesidade, tá? Então, eu trouxe aqui na faixa etária de 5 a 9 anos, no ano de 2019, aonde nós tínhamos, dentro dessa população, quase 30% dessas crianças com excesso de peso. E dentro desses quase 30%, consideramos aqui quase 5% sendo crianças com obesidade grave. Quando nós falamos em obesidade grave, nós já conseguimos associar várias complicações de saúde associadas a esse excesso de gordura corporal, tá? E o que é legal nessa cartilha também é que, de acordo com esses entrevistados, né, dessa avaliação, nós também temos a avaliação do consumo alimentar desses indivíduos. E o que é observado é que a maioria desses indivíduos, mais de 50% desses indivíduos, consomem de 5 a 7 dias por semana, né, entre 5 a 7 dias por semana, bebidas adocicadas, biscoitos, macarrão instantâneo, todos alimentos altamente processados, tá? Que tem uma carga energética muito grande, né? E que, novamente, a gente vê que está relacionado, então, com essa questão do aumento da obesidade infantil. Nós vemos que as crianças têm tido contato cada vez mais precoce com esse tipo de alimento, e que isso não é favorável para a saúde desses indivíduos, nem durante a infância e nem muito menos durante a fase adulta. Então, todas essas doenças aqui que nós observamos que estão sendo citadas, hipertensão arterial, diabetes, problemas ortopédicos, problemas psicológicos, problemas de pele, esteatose hepática, que é conhecida popularmente como fígado gorduroso, né, o gordura no fígado, doenças cardíacas, problemas respiratórios, problemas ligados ao sono, dislipidemias, que seriam alterações no colesterol e nos triacilgliceróis do sangue, né, que estão no sangue, aterosclerose, então, os problemas nos vasos, aquelas placas que nós temos formando nos vasos, todas essas condições, antigamente, eram relacionadas com a população mais velha. Então, se tinha hipertensão arterial, diabetes, você escutava isso falar do avô de alguém, quando muito do pai ou da mãe de uma pessoa. Hoje, os nossos pais têm, né, a grande maioria dos pais já tem um tipo de doença dessa, ou ainda, quando não nós, né? Então, veja que a população hoje, jovem, está desenvolvendo esse tipo de doença e que está de forma interligada com o aumento desse tecido adiposo no organismo das pessoas, tá? Então, assim, de modo geral, o aumento do tecido adiposo, já durante a infância, faz com que todas as complicações associadas a esse excesso de tecido adiposo esteja se elevando cada vez mais cedo na população, tá? Então, é por isso que a obesidade infantil está tão relacionada com a saúde da adolescência e também a saúde do adulto de modo geral, certo? E dentre todas essas condições, eu citei algumas, né, alguns problemas que estão relacionados a esse excesso de gordura corporal, mas se você for ver relatórios da Organização Mundial da Saúde, nós temos mais de 190 relacionados com esse excesso de peso. Então, complicações. A obesidade, se ela não é a causa, ela é, de fato, um complicador dessas outras doenças. E a Organização Mundial da Saúde nos traz 4 principais
disfunções e doenças que estão relacionadas ao excesso, a esse crescente excesso de tecido adiposo na população, onde nós temos as doenças cardiovasculares, então relacionadas a problemas no coração ou problemas nos vasos, as disfunções osteomusculares, ou seja, problemas no tecido ósseo, articular, ou mesmo na musculatura. Então, os indivíduos que são obesos, eles têm maior facilidade para ter lesões, né, musculares ou mesmo ósseas, e um agravante disso tudo é que esses indivíduos têm um tempo de recuperação muito maior do que os indivíduos que não têm obesidade. Além disso, nós temos o crescimento, junto com o crescimento da obesidade infantil, de indivíduos portadores de diabetes, que desenvolvem o diabetes muito cedo, e também alguns tipos de câncer, como o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Também existem outros tipos de câncer, mas enfim, esses sendo destacados. Então, cerca de 2,6 milhões de pessoas morrem todo ano em consequência direta do sobrepeso ou da obesidade, tá? Relatado isso pela Organização Mundial da Saúde. Mas o que isso tem a ver e o porquê é necessário chamar atenção, né? E a infância deve receber tanta atenção. Ao longo da nossa vida, nós passamos por diversos períodos, né? Nós nascemos, tem a parte da infância, adolescência, adulto jovem, adulto, né, com uma idade mais avançada, até a porção onde nós nos tornamos idosos. Ao longo desse período, nós temos o que nós denominamos, então, de períodos críticos do desenvolvimento. O que é um período crítico do desenvolvimento? É um momento em que alguns tecidos estão mais suscetíveis a se alterar, mais suscetíveis a modulações pelo meio aonde ele está inserido, tá? Como, por exemplo, eu mostrei para vocês o tecido adiposo se proliferando de forma normal durante a infância, mas se eu tenho um fator obesogênico sendo adicionado, eu posso estar modulando o quanto esse tecido prolifera e o funcionamento desse tecido. Então, a infância, ela merece atenção porque ela é um período crítico do desenvolvimento, em função de que vários tecidos podem ser modulados pelo ambiente, tá? Então, nós falamos que é uma janela de programação do metabolismo. E o que é percebido nas pesquisas hoje é que crianças que têm acesso a uma alimentação, eu estou colocando a alimentação como um dos fatores obesogênicos, tá? Que têm acesso a essa alimentação que é altamente energética, elas tendem a desenvolver um biotipo e uma capacidade de armazenar mais gordura e gastar menos energia do que as crianças que são expostas ao longo desse período crítico do desenvolvimento a um ambiente que não é obesogênico, que não tem esse contato com esse tipo de alimento que favorece, então, o ganho de tecido adiposo. E para tentar exemplificar, né, o que eu estou trazendo para vocês aqui, não sei se eu fui claro o suficiente, mas nós conseguimos, né, nós tentamos mimetizar essas condições do quanto o meio pode influenciar o desenvolvimento da criança e, né, no sentido da obesidade, e a partir daí estudar quais são as consequências na saúde do adulto em alguns tipos de modelo animais de obesidade, tá? Esse modelo de obesidade visceral, eu trabalhei no mestrado e também no doutorado, e ele é um modelo muito simples de se compreender. Então, eu vou trazer de forma bem generalizada o contexto desse modelo, onde nós tentamos mimetizar essa sobrecarga energética durante essa primeira parte da infância e depois avaliamos qual é essa consequência para o metabolismo e também as consequências para a saúde desse indivíduo que foi exposto a esses fatores obesogênicos. Então, a indução desse processo ocorre de forma que a mãe, né, aqui a ratinha tem os seus filhotes, e a partir do momento que ela tem todos os filhotes, nós padronizamos para 10 filhotes por ratinha, né, por rata.
Essa rata, ela permanece com esses 10 filhotes por um período onde o organismo dela é programado para produzir a quantidade de leite suficiente para amamentar todos os filhos. E a partir daí, depois de um certo período, nós temos então a subdivisão em dois grupos. O grupo que eu vou considerar o controle, entre aspas, aqui o normal, metabolicamente falando, e também o grupo que agora eu quero induzir a obesidade, tá? Quero expor a esses fatores obesogênicos. Aqui eu tenho a redução do número de 10 filhotes para 3 filhotes. Ou seja, eu criei um ambiente obesogênico que vai favorecer agora essa mudança, essa programação no tecido adiposo em função do excesso de calorias que esses indivíduos, esses 3 indivíduos aqui, terão a partir de agora. Por que o ambiente que é considerado obesogênico? Eu eliminei a competição com os irmãos, né? E a partir de agora, o leite dessa mãe, ele sofre alterações e se torna muito mais calórico. Gente, isso não está relacionado com o aleitamento materno, tá? Eu mudei aqui as condições para uma condição obesogênica. Muito bem, nós temos, então, esse modelo aqui, esses animais permanecendo assim, esses dois grupos permanecendo assim, ao longo do período da lactação. Então, com 21 dias, nós temos o desmame desses animais. E esses animais, né, desmamados agora, passam a consumir uma ração padrão. Assim como esses animais que foram criados com 3 filhotes, também desmamados, passam a consumir o mesmo tipo de ração que os animais que foram criados em uma ninhada normal de 10 filhotes. Quando nós avaliamos a questão metabólica e as alterações no tecido adiposo destes animais dos dois grupos lá na fase adulta, com mais ou menos 90 dias, nós observamos que estes animais que foram criados em um ambiente, entre aspas, normal, e que não teve um fator obesogênico, tem todas as condições normalizadas no organismo. Porém, estes indivíduos que foram criados em uma ninhada reduzida apresentam excesso de gordura visceral, tá? Então, uma obesidade visceral bem característica, resistência à insulina, disfunções no metabolismo, de modo geral, do tecido adiposo, tecido muscular. Então, diversas complicações em relação à programação que eles tiveram durante um período curto do desenvolvimento deles, tá? Uma programação de acordo com fatores obesogênicos que foram capazes de modular estes tecidos. Então, talvez desta forma a gente consiga entender que nós podemos ter, ao longo da vida, né, os reflexos de um processo modulatório que nós tivemos lá na infância, ou seja, o indivíduo que apresenta obesidade infantil, ele tem sim maior propensão ao desenvolvimento de outras comorbidades associadas a esse excesso de peso, esse excesso de gordura corporal. Então, mas de que forma que isso influencia e o porquê o excesso de tecido adiposo é tão ruim, né, dentro do que se é colocado? Então, essa imagem, acho que é um pouco didática nesse sentido. Eu tenho um indivíduo que é considerado, entre aspas, aqui normal, não é obeso, né? E eu tenho o tecido adiposo, a característica de um tecido adiposo metabolicamente saudável, morfologicamente e funcionalmente, tá? Então, eu tenho os adipócitos e as outras células estromais, de modo geral, aqui colocadas. O tecido adiposo, ele não funciona apenas como reserva energética. O tecido adiposo, hoje, ele é conhecido como um órgão, tá? Um órgão endócrino. Então, ele produz várias substâncias, e essas substâncias auxiliam diversos processos no funcionamento do organismo desse indivíduo. Saciedade, metabolismo da glicose, metabolismo lipídico, tá? Então, o tecido adiposo está associado com outros tecidos, controlando essas funções no organismo. Quando nós temos o excesso de tecido adiposo, é observado que ocorre uma mudança no tecido adiposo e que nesse tecido do indivíduo obeso, nós temos mudanças morfológicas e mudanças funcionais.
Então, eu tenho aumento do volume dessas células, aumento do número de células. As células estromais, elas apresentam características diferentes, e não só essas características, mas o que é secretado a partir desse tecido, que antes fazia um controle ideal do metabolismo como um todo, agora passa a coordenar o metabolismo de uma forma que não é mais tão benéfica quanto antes, acaba complicando o funcionamento de outros tecidos, como, por exemplo, o tecido muscular, tá? Aqui eu não vou colocar o nome desses fatores de modo geral, porque eu quero que vocês entendam o contexto geral. O por isso dessas complicações associadas, então, ao excesso de tecido adiposo. Aqui uma última figura, então, só exemplificando, tentando exemplificar o que eu gostaria de ter passado para vocês, é que o tecido adiposo, né, que não é mais saudável, metabolicamente falando, ele influencia o funcionamento de diversos outros tecidos, desde o encefálico, muscular, hepático, o pâncreas, tecidos relacionados ao sistema cardiovascular, tá? E quando nós temos essa modificação na fase adulta, claro que compromete o funcionamento do tecido do organismo de modo geral, mas isso ainda já na fase adulta. Quando isso começa na porção já da infância, o comprometimento dos outros tecidos ocorre cada vez de forma mais precoce. É como se fosse você vai agregando cada vez mais possibilidades do desenvolvimento de outras patologias associadas a esse excesso de tecido adiposo. Então, eu gostaria de terminar aqui com vocês com essa cartilha, que também é disponibilizada para o público geral pelo Ministério da Saúde, e enfatiza a questão da necessidade desses cuidados com a obesidade infantil, reforça a importância da alimentação, da atividade física, das brincadeiras sem televisão, celular, videogame, que nós temos que nos alimentar melhor e nós temos que nos mover, né, nos mexer mais, então, nos tornarmos ativos fisicamente. Então, eu não sei se eu consegui passar todas as informações que eu gostaria, um período curto de tempo, mas, enfim, eu gostaria que vocês entendessem que a obesidade infantil, ela reflete na saúde do adulto, tá? E que é preciso ter esse cuidado, então, de modo geral. Seria isso, gente. Stephanie, obrigado pela apresentação. De nada. Muito clara, tá? A gente fica bem satisfeito. Eu acho que várias perguntas vão surgir agora, tá? Então, eu vou passar a palavra para o professor Guilherme, que vai auxiliar nas perguntas. Nesse momento, peço para o público poder, aqueles que desejarem abrir o microfone e a câmera também, se quiser fazer a pergunta diretamente para a professora Stephanie. Obrigado, Stephanie. Imagina, vai. Boa noite a todos. Parabéns, Stephanie, pela apresentação. Realmente muito didático. Temos até um comentário aqui do Lino Oliveira dizendo, falando sobre isso, né? Elogiando a sua didática, então realmente muito legal. É a professora Silene, Lino Oliveira. Então é a Silene. Então, Lino só não dá para saber, mas então é a professora Silene. Tá certo. Bom, primeira pergunta da Caroline. Eu vou entender, tá, pessoal, quando tiver a pergunta no chat que vocês não querem falar. Se for o contrário, vocês podem colocar ali no chat, especificando que gostariam de falar, tá bem? Então, a Caroline Nicoletti pergunta se a obesidade infantil está mais relacionada à hiperplasia dos adipócitos do que em relação à hipertrofia, e se existe uma relação de limite de idade para a hiperplasia dos adipócitos. Então, Caroline, né? A parte da infância, na verdade, é relacionado muito com essa questão, especialmente até os 2 anos, o que é colocado, de modo geral, dentro da pediatria e o que eu tenho lido, né, não sou expert dentro
dessa primeira infância aí, que seria até 2, 3 anos de idade, mas que especialmente ocorre o acúmulo do tecido da gordura, então o aumento do volume mesmo desses adipócitos, e que a criança, conforme ela vai tendo mobilidade, isso vai sendo gasto, tá? Então, nós temos os dois processos, claro, mas o que se coloca mais é que armazena mesmo, o adipócito vai aumentando gradualmente de tamanho, mas essa criança, conforme ela vai se desenvolvendo, isso vai gastando. Isso numa condição normal, onde ela tem a alimentação em especial baseada na amamentação, né? Porém, quando alguns estudos mostram que quando mesmo o estímulo seja maior, então a carga energética que essa criança está recebendo é maior do que ela deveria, esse excesso, essa hiperplasia, ela de fato ocorre muito nesse início da vida. Então, nós temos aí uma ordem de prioridade, mas isso está relacionado de fato com o ambiente em que essa criança está colocada, né? Está sendo colocada. E qual era a segunda parte da pergunta? Se existe uma relação de limite de idade para a hiperplasia dos adipócitos. Não. Isso ocorre ao longo da vida do indivíduo. Claro que nós temos, né, o que é colocado hoje na literatura, é que a capacidade é um pouco reduzida ao longo do processo de envelhecimento do indivíduo. Mas isso ocorre, isso é bem claro no processo de lipoaspiração, por exemplo. As pessoas vão lá, retiram tecido adiposo e ainda continuam tendo aquela carga energética, e isso retorna de novo, e retorna de uma maneira que é muito espantosa até, dependendo da condição. O indivíduo torna a ter toda aquela concentração, aquele volume de tecido adiposo de novo. Tá certo. Tem vários outros comentários agora, elogiando a apresentação, a sua didática. Obrigada. E a Cíntia Correia perguntou se existe uma vertente na literatura, não, na verdade ela afirma, né, que existe uma vertente na literatura científica que defende o termo obesidade metabolicamente saudável. Este termo refere-se à fase na qual ocorre o acúmulo excessivo de tecido adiposo, porém ainda não há alterações metabólicas. Muito bem. Tá, aí depois ela finaliza com a pergunta, né? Especificamente sobre o quadro da obesidade infantil, você concorda com essa terminologia? Olha, eu consideraria isso, assim, eu falando, né, no que eu consideraria, na minha visão, eu consideraria isso só se num ambiente completamente adequado e um período muito curto onde teria isso, porque a obesidade metabolicamente saudável, hoje, nós vemos que vários artigos comentam sobre, e até falam que quase 30% da população obesa é metabolicamente saudável. Não tem alteração nos padrões lipídicos, não tem a pressão arterial, né? Não tem alteração na pressão arterial, não tem disfunções características nesse sentido. Porém, isso hoje, com o Covid, eu acho que está demonstrando que isso não é algo que a gente deva considerar, sabe? Essa questão de obesidade metabólica, esses indivíduos que são obesos ou com sobrepeso, com excesso de tecido adiposo, como metabolicamente saudáveis 100%. Porque nós vemos que existe um fator de complicação e está muito relacionado pela modulação do perfil inflamatório desses indivíduos. Então, assim, é uma visão muito difícil de afirmar, e que há muitas vertentes, e isso sempre leva a uma controvérsia quando a gente conversa, tá? Mas, na minha opinião, pensando nesse sentido, eu não considero essa parte de obesidade metabólica saudável, não. 100% não. Tá certo. Eu tô de acordo, não vou me alongar muito, mas eu também acho que, se puder dar um palpite aí, da minha opinião, eu realmente acho que não é um indivíduo saudável. Talvez você teria ali os exames mostrando o metabolismo similar ao do indivíduo com peso ou massa corporal considerada normal, né? Mas nem de longe daria para considerar o obeso o indivíduo saudável, né? Pelo menos essa é a minha visão aí dos estudos que eu já
já li sobre. Uhum. A Carla, professora Carla, pediu para voltar um slide, eu não sei se ela tem alguma dúvida, se ela gostaria de abrir o microfone. Não, só porque eu estava olhando a figura, terminando de analisar a figura quando ela tirou, só por isso, eu queria só olhar de novo. Qualquer coisa, Carla, eu te passo esse slide depois, tá bom? Se você quiser. Tá bom, tudo bem. Então, tá bom. Agora, o professor Odival gostaria de fazer uma pergunta. Fica à vontade, Odival. Ok. Legal a sua apresentação, Stephanie. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta a respeito de epigenética e obesidade. Eu sei que as pessoas que praticam muito esporte, elas acabam modulando, através da epigenética, a probabilidade dos descendentes terem uma probabilidade maior de ganhar peso, massa corporal, em termos de gordura mesmo, né? E eu queria saber se o hábito alimentar dos pais também pode modular isso pela epigenética. Acho que não é o tipo de estudo muito comum na praça, mas talvez você tenha alguma informação. E até porque ele pode ser aplicado nos teus estudos de programação metabólica, né? Seria interessante ver 1, 2, 3 gerações de camundongos ou de ratos serem superalimentados e depois os filhotes terem alimentação controlada para saber se a probabilidade de um sobrepeso é modulada pela experiência metabólica anterior dos pais. Dos pais. Então, professora Edival, isso na literatura hoje existem vários modelos, né? Tanto de dietas que são dadas para os pais, né, antes do período gestacional, em diferentes partes do período gestacional, assim como o exercício físico para os pais de várias gerações atrás, e nós encontramos diversos trabalhos relatando que sim, que isso está relacionado. Então, mesmo sendo um evento epigenético, ele consegue, de alguma forma, ser herdado pelos descendentes, e que isso, sim, favorece, né, o acúmulo, esse aumento de tecido adiposo, como também pode favorecer o indivíduo, vou colocar assim, em termos bem gerais, ser um indivíduo com uma propensão de ser mais saudável, ter menos propensão a essa questão de acúmulo de tecido adiposo no organismo. Então, existem, sim, estudos, né, desde estudos que relacionam o exercício físico com várias gerações, como também estudos que estão relacionando a questão da dieta dos pais. Às vezes, só a dieta da mãe, às vezes, só a dieta do pai. Então, dentro dessa área que nós temos da epigenética, né, nesse estudo epigenético dos fatores ambientais, como isso pode modular o organismo e como isso reflete na saúde do indivíduo, nós temos vários modelos disponíveis, né, aí dentro da literatura científica. A informação que eu tenho sobre, pelo menos, exercício físico e depois condição física dos descendentes é que os pais que treinam bastante, na verdade, dificultariam a manutenção de uma boa condição física dos filhos, porque eles teriam mais dificuldade para manter a condição física, o que parece injusto, mas na natureza não existe essa coisa de justiça, né? Agora, em termos de alimentação dos pais, uma probabilidade aumentada ou diminuída de sobrepeso dos descendentes? Pelo que você disse, eu entendi que uma superalimentação dos pais, epigeneticamente, favorece o sobrepeso dos descendentes. Tá. Exatamente, isso mesmo. Então, quando esses pais, eles têm uma dieta que não é considerada saudável, né, eles favorecem com que os filhos tenham essa maior chance do aumento do tecido adiposo. Tá. Odival. Oi. Eu posso fazer uma intervenção aqui, se a Stephanie me permitir? Claro, pode sim. Para contribuir aí com a discussão. Eu participei de um trabalho que, inclusive, ainda não foi publicado, em que a gente fazia com os pais macho, com um rato, na verdade camundongo macho, a gente treinava eles, então eles eram
treinados. E depois a gente avaliava os filhos. Então, é mais ou menos isso que você está falando. A gente treinava os pais, na verdade, o pai somente, a mãe era sedentária, com dieta normal. E a gente via que a prole de pais treinados, elas eram saudáveis, mas só que se você desse uma dieta hiperlipídica para os filhos dos treinados, eles ficavam muito pior com diabetes, com uma obesidade extremamente severa do que os filhos de sedentário. Então, realmente, o treinamento dos pais estava influenciando a resposta à dieta do F1, da prole. E é bem interessante isso, tem bastante hipóteses, assim, tem uma hipótese bem interessante, a hipótese de Barker, que mostra que uma vez que os pais tiveram um gasto muito energético elevado, parece que metabolicamente os filhos ficam preparados para guardar tudo. A gente fez até umas análises epigenéticas do esperma dos pais e viu realmente alguns genes metilados ou hipometilados ou hipermetilados que estavam levando a essa ação nos filhos. Então, é bem interessante essa história aí do treinamento dos pais e a ação nos filhos. Tá, legal. Obrigado pela complementação aí. Mais alguma coisa, Dival? Se quiser, fica à vontade. É isso mesmo. E então, tá parabéns pela apresentação, professor. Obrigada. Stefana, a Júlia, ela comenta que fica sempre confusa em relação ao estresse com a liberação de cortisol e a obesidade. E então ela pergunta como eles se relacionam. Até onde ela sabe, o cortisol promove a lipólise. Sim, justamente nessa questão, quando nós falamos em cortisol e estresse, eu não sei se é correto a gente relacionar só o ponto em que o hormônio está agindo sobre o tecido, mas sim num contexto geral, que nós temos a questão do estresse, como o indivíduo vai reagir no comportamento também. Então, o quanto isso afeta, por exemplo, a forma com que ele vai se alimentar, o que ele vai buscar, né? No tecido adiposo, de fato, nós temos essa condição estimulando, muitas vezes, algumas células estromais e esse processo de aumento, né? Então, falando no estresse de modo geral, nós temos que analisar se em função da célula em si ou do comportamento do indivíduo, mas está relacionado sim a esse ganho, né, de massa adiposa no indivíduo. Tá certo. A Fabiana parabeniza pela apresentação. Obrigada. E ela tem duas perguntas, vou fazer a primeira, depois, assim que você responder, eu faço a outra. Então, em caso de crianças obesas que se tornaram adultos obesos, caso esse adulto faça uma lipoaspiração e com a retirada do número de células adiposas, esse adulto pode voltar a se tornar obeso, mesmo com uma dieta equilibrada? Olha só, essa questão de obesidade, mesmo, vamos considerar que a criança, ela foi obesa durante a infância, né, e a questão é que ela tem uma maior dificuldade de manter o nível de adiposidade dela a níveis ideais ao longo de toda a vida dela. Se o indivíduo não foi obeso lá na infância, ele não teve excesso de tecido adiposo, mas lá na vida adulta dele, ele passou a ter uma dieta excessiva, né, em questão de nutrientes, energeticamente falando, ele se tornou obeso, ainda assim, se ele fizer uma lipoaspiração, ele ainda tende a voltar. Então, independente lá da infância, se colocar o indivíduo que é adulto, que é obeso, fez uma lipoaspiração, se ele não muda os hábitos alimentares dele, ele volta a ter aquela quantidade de tecido adiposo. O que eu coloco na obesidade infantil, né, em relação, é que toda vez que o indivíduo, ele é obeso durante a infância, as probabilidades dele permanecer, né, com esse excesso de tecido adiposo e as probabilidades dele ter problemas relacionados com isso, outras doenças associadas, é maior. Mas essa questão da lipoaspiração, independente se o indivíduo chega na fase adulta e ele está obeso, se ele foi ou não obeso
durante a infância, ele vai ter esse retorno se ele não muda os hábitos alimentares. É provável que sim, ele tenha esse aumento talvez um pouco maior, mais rápido do que o indivíduo que não foi obeso, mas essa questão ele retorna sim, porque nós temos essa capacidade de aumentar o número de adipócitos no nosso organismo. Certo. E aí a segunda pergunta se existe alguma informação genética ou algo relacionado que informe o corpo que ele tinha ou tem um número de adipócitos, um número X de adipócitos. Não sei se eu vou dizer essa questão genética, eu acho que isso está relacionado mais à modulação no sentido de hormonal. O que nós sabemos é que uma vez o organismo chegando a um estado de energia, que ele tem aquela quantidade de energia armazenado, se nós gastamos aquela energia, né, diminuímos, então, essa quantidade de tecido adiposo que nós temos, nosso organismo, ele tende a provocar alterações que, de toda forma, tenta voltar para aquele estado energético que a gente conseguiu ao máximo. Então, de modo geral, eu não sei te falar especificamente se isso seria transcrito em uma forma de gene, ou enfim, mas eu acho que são diversos fatores, especialmente ligado a essa questão do controle hormonal, de sinalização, tanto do próprio tecido adiposo, mas também no encéfalo. Nós sabemos que essas alterações estão ligadas e essa comunicação entre sistema nervoso e tecido adiposo é muito grande. Então, talvez esteja nesse sentido, mas não especificamente uma avaliação genética pontual. Tá certo. A professora Morgana, parabeniza pela apresentação. Obrigada, Morgana. E aí ela tem uma pergunta. Podemos relacionar a obesidade infantil com doenças musculoesqueléticas no adulto? E aí ela pede para você falar mais sobre os fatores liberados pelo adipócito que estão relacionados com esses dois problemas. Então, Morgana, isso sim está de fato relacionado. O tecido, de modo geral, eu não sou especialista dentro da área de comportamento no sentido do metabolismo muscular, como que eu vou dizer? Não consigo falar com propriedade de todas as alterações que estariam relacionadas com o tecido muscular, de fato. Porém, o que se sabe é que, sim, indivíduos que têm obesidade, esse tecido, ele se comporta de uma forma diferente, esses indivíduos, eles não têm uma tração, uma força, por assim dizer, não sei se eu estou utilizando o termo certo, mas, enfim, desse tecido adiposo, as fibras, elas são menos resistentes, né, talvez até seja uma consequência dessa condição de sedentarismo, não sei, né, que reduz essa capacidade desse tecido comparado a um tecido de um indivíduo saudável, no sentido de não ter obesidade, tá? Então, de modo geral, o que se coloca é que, de fato, os indivíduos obesos têm essa maior propensão, mas assim, Morgana, não consigo te falar especificamente das alterações relacionadas com isso, com propriedade, tá? Então, eu evito falar besteira nesse sentido. Fico te devendo essa. Legal, Stephanie. Mas aí, para quem tiver curiosidade, inclusive a professora Morgana, na terça-feira eu vou abordar um pouco esse assunto. Então, foi bom o gancho já que vocês Excelente. deram. Excelente. Não vou, obviamente, aprofundar tanto, mas vou abordar o tema e depois a gente pode discutir o Isso assunto. aí. Tá? Até lá eu posso ler um pouquinho sobre também. A Mariana e a Kátia, elas fazem comentários só relacionados ao que a gente discutiu anteriormente sobre a questão de obesos saudáveis, né? Então, elas concordam que não dá para falar em obesos saudáveis. Uhum. E até a Mariana comenta sobre a questão de articulações, né? Então, mesmo que não seja metabolicamente alterado, possivelmente o sobrepeso interfere nas articulações. Sim. A Débora tem uma pergunta, então, ela diz que hoje há estudos que consideram o tecido adiposo um órgão endócrino e secreta vários hormônios. E
e aí nós podemos observar alterações na secreção desses hormônios na anorexia. E aí ela pergunta se o mesmo também pode ocorrer na obesidade infantil, por exemplo, um aumento ou diminuição da produção desses hormônios. Sim, a obesidade infantil, hoje já tem, né, alguns estudos que avaliam isso. É um pouco complicado no sentido que ter essa população infantil, às vezes, é bem restrita, né, conseguir fazer essas pesquisas. Mas se tem, e demonstram que tem as alterações a nível de hormônios produzidos pelos adipócitos, né, pelos característicos do tecido adiposo, como também do perfil inflamatório, né, então, algumas citocinas que estão alteradas, então isso é, sim, característico também na obesidade infantil, especialmente quando se tem obesidade infantil já em níveis mais avançados, ou que esse indivíduo desenvolveu obesidade infantil ali em uma idade e já permanece obeso há alguns anos, tá? Então, esse tempo, quanto maior esse tempo do indivíduo obeso, maior essas características de alterações dessas secreções. Mas, claro que a gente sempre tem que deixar claro que cada indivíduo, as disfunções, as alterações, isso é característica também do indivíduo, do meio que ele foi colocado. Mas, de modo geral, sim, tem essas alterações também. A Letícia pede para você comentar sobre o uso do tecido adiposo marrom em um possível tratamento da obesidade infantil como termogênico. E parabeniza pela palestra. Obrigado. Olha, o tecido adiposo marrom, acho que talvez seria o sonho de todo mundo conseguir entender tudo isso e talvez, não sei, uma forma de utilização desse tecido adiposo marrom nesse processo, tá? Então, por quê? O tecido adiposo marrom, ele está relacionado, de fato, com essa questão da termogenia. Hoje se tem muitos estudos relacionados com tecido adiposo marrom, no sentido de estar funcional ou não estar funcional, de que maneira o ambiente obesogênico pode afetar o tecido adiposo marrom na questão da termogênese e o quanto isso influencia no ganho ou dessa massa adiposa. Então, assim, os estudos existem, mas eu acho que, nesse sentido, seria muito primitivo ainda o que a gente sabe e o uso, sei lá, considerando aqui terapêutico, não sei, nesse contexto. Então, eu acho que ainda seria muito difícil. Tá certo. Nós não temos mais perguntas no chat. Alguém gostaria de falar? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Fica à vontade. Oi, Stephanie, na verdade, talvez seja uma pergunta... todo o adipócito, ele pode se proliferar? Ou dentro do tecido adiposo tem algumas células que são mais suscetíveis a proliferar ou não? Ou tem células, por exemplo, não diferenciadas ainda dentro do tecido adiposo que pode vir a ser um adipócito? Como que funciona esse aumento do tecido adiposo? Então, Gustavo, quando a gente teve todo esse boom em relação a esse aumento da obesidade, né, da população de modo geral, a gente viu que as pesquisas em torno do tecido adiposo, a gente conhece muito pouco da biologia do tecido adiposo. E a gente conhece muito pouco, por exemplo, da diferenciação dos depósitos que nós temos, o quão eles respondem diferentes a diversos fatores, o quão eles estão relacionados, né, com, de fato, problemas metabólicos, enfim. Mas, sim, existem células que são consideradas células-tronco do tecido adiposo e que essas células, então, que respondem a esses fatores, a esses hormônios, a esses indutores dessa diferenciação. Os tipos de células em específico, isso vai variar um pouquinho dentro de cada tecido, você vai encontrar alguns artigos que afirmam, de fato, esse tipo de célula, né, a partir de cultura que é feito, então, determina que aquele tipo de célula estromal se diferencia em um adipócito, um pré-adipócito, um adipócito maduro, porém, isso vai variar também um pouquinho de tecido para tecido, tá? Então, por exemplo, o subcutâneo, alguns autores descrevem 2, 3 tipos de células com características um pouco diferentes,
e para o tecido visceral, algumas outras células. Então, isso varia um pouco, mas sim, são células do estroma que têm essa capacidade de responder a esses hormônios e, então, se diferenciar. Legal, obrigado, Stephanie. Nada. E agora, a professora Fernanda, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, Stephanie, parabéns primeiro pela apresentação, foi realmente muito didática, tá de parabéns. Obrigada. Eu achei interessante ali naquele modelo que você mostrou, que vocês utilizam com o roedor, da diminuição da ninhada, né? Sim. E aí você comentou que a mãe que fica com a ninhada menor, ela tem uma alteração na produção do leite, porque eu sempre achei que nesse modelo fosse a questão de quantidade, né? O filhote, como você falou, ele tem menos competição, ele vai ter mais acesso a quantidade maior de leite, por isso ele vai ganhar mais peso. Então, a minha questão primeira é essa, quais são essas alterações, se você sabe me dizer exatamente o que acontece ali, porque a questão do controle da lactação, ela é bem encaixadinha ali, né, na questão da sucção, estimulando a produção. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda é, esses animais depois na vida adulta, o fato deles se tornarem obesos, tem trabalhos que mostram a questão do comportamento alimentar, eles se alimentam de maior quantidade, e por isso eles engordam, ou o fato da alteração metabólica, aquela programação que eles tiveram, é que faz com que, mesmo em quantidades normais, ali, similar ao controle, faz com que eles armazenem mais e ganhem mais peso. Tá, então olha só, Fernanda, a questão do leite, sim, altera as propriedades do leite na questão energética, tá? A gente tem um trabalho que a gente fez avaliação do HPLC, fez composição de carboidratos desse leite, então o artigo ainda não saiu, mas ele tá para sair em algum momento, eu espero que saia logo. Mas também tem na literatura alguns artigos, são bem poucos, tá? Mas que relatam, sim, que tem essas alterações nessa questão energética do leite. O que eu posso te adiantar é que o perfil lipídico é alterado desse leite, tem mais lipídios, tá? No leite da mãe, assim como nós temos alteração de alguns tipos de carboidrato em específico nesse leite. Então, o que a gente tem tentado buscar é qual é essa relação, né, nessa modulação. Até o carboidrato que a gente viu que estava em grande concentração e que realmente nos chamou a atenção, é um tipo de carboidrato relacionado especialmente com a microbiota intestinal, tá? Com alterações de microbiota durante a obesidade. Então, a gente está tentando relacionar essa questão. Então, de fato, tem essa alteração. A gente está buscando complementar um pouco mais esses dados que a gente tem, mas também tem na literatura um pouco, vou te dizer que é bem escasso, mas que tem na literatura sim. Tanto que a gente está tentando correr para ver se a gente consegue colocar um bom trabalho e talvez ser uma referência nesse sentido. Com certeza, porque achei muito interessante, eu não tinha ouvido falar dessa alteração de composição, achei muito legal. Ele muda assim, consideravelmente, sabe? E a questão da segunda pergunta, que seria se ele come mais ou se ele, né, não... Enfim, vou te falar a minha experiência nesse modelo. Na literatura, a grande maioria dos artigos, com esse modelo, com a mesma indução, eles relatam, sim, que você consegue perceber a hiperfagia desses animais, né, avaliando lá o consumo alimentar, e você percebe a hiperfagia. Eu trabalhei com esse modelo no mestrado, trabalhei no doutorado, e eu nunca tive hiperfagia, tá? Mas quando a gente faz a questão do ganho de eficiência alimentar desse animal, a gente consegue, sim, avaliar e perceber que é maior para esses indivíduos, esses animais, que foram criados em uma ninhada menor, tá? Então, nesse sentido de eficiência, aí sim, aí nós temos essa diferença, mas na minha experiência, eu não tive como mensurar e dizer hiperfagia de fato. Talvez, Fernanda, seja em relação às técnicas que a gente utiliza, né? Não tem aquelas gaiolas metabólicas ideais, enfim, talvez
o que seria o resultado aí vai se perdendo dentro dessas condições que nós temos de fazer pesquisa, né? Então, né, de modo geral, seria isso. Legal. Tá ótimo. Obrigada e parabéns. Obrigada. Muito bom. Mais alguém tem pergunta? Não? Professor Wagner, professor Gustavo, gostaria de fazer mais alguma consideração? Senão a gente já pode partir para o encerramento. Podemos. Não temos mais perguntas, a gente agradece, Stephanie, parabéns pela apresentação novamente. Obrigado, Guilherme, obrigado, Gustavo. Eu queria agradecer a todos aqui, presentes aqui nessa palestra, os participantes, tá? A gente fica muito feliz de ter aqui vocês aqui, junto com a gente, e convidá-los para continuar participando do ciclo de palestras. A gente retorna na terça-feira, às 18 horas, com a palestra tão esperada do professor Guilherme, que ele já deu um spoilerzinho. Vai falar. Muito obrigado. Obrigada, gente. Se cuidem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, Até gente. mais.